Boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso simpósio sobre aborto legal, organizado pelo nosso querido acadêmico, ex-ministro da Saúde, professor Zé Gomes Temporão, e pelo nosso acadêmico, professor titular de obstetrícia da UFRJ e diretor da maternidade escola, Jorge Rezende Filho, quer dizer, uma dupla perfeita para organizar esse simpósio, e depois nós vamos anunciar nossos palestrantes. Eu vou fazer uma breve apresentação para quem estiver nos vendo remoto e aqui, que não seja muito afeito ao tema, entender por que a academia trouxe esse assunto pela segunda vez para a nossa instituição, que é uma instituição mais antiga no Brasil, instituição científico-cultural a mais antiga, supostamente conservadora, mas atualmente, e há já muitos anos, não conservadora. A gente traz todos os assuntos para discussão. Recentemente, nós discutimos a presença negra na medicina brasileira, discutimos menores em conflito com a lei, discutimos doenças emergentes, reemergentes, discutimos uso medicinal da maconha e hoje trazendo aborto legal. Já sofremos alguns protestos por alguns fundamentalistas que não se dignam nem a pensar no problema, analisar o problema, chamaram a academia de um local onde um bando de velhos ficam tomando chá, sem nenhuma representatividade, e que é uma instituição de ultra-esquerda, e, ao mesmo tempo, chamou de ultraconservadora. Então, assim, uma incoerência, né? Exatamente de quem não se preocupa com saúde pública, quem não se preocupa com a população e quem não entende nada. Então, eu não vou me alongar aqui no que eu vou mostrar, porque nós vamos ter os experts, mas já é a segunda vez que eu peço para ser organizado um simpósio de aborto nessa casa, e eu quero dizer a todos que estão nos assistindo ou que vão assistir ao filme, que vai ficar online, ou que vão ler a matéria, que é impossível não abordar esse assunto no Brasil. Nós temos o aborto clandestino no Brasil da ordem de 800 mil. A Débora Diniz vai falar, ela que conhece isso, que faz a investigação, mas isso gera umas 250 mil internações ao ano para tratar as complicações do aborto, e milhares de mulheres são afastadas do trabalho e morrem. A internação para tratamento das complicações pós-aborto representa possivelmente o segundo procedimento mais comum em ginecologia. Isso o nosso querido organizador, diretor da maternidade escola, vai poder nos falar. É um problema de saúde pública grave, e a lei proibitiva e os movimentos anti-aborto não têm impedido que as mulheres abortem. Muito pelo contrário, só tem permitido que elas abortem em situações degradantes. E isso tem também se mostrado eficaz para que essas mulheres morram, né? Morram sem atendimento. O Brasil tem 535 internações por aborto, e dessas internações, a cada 100, 99 não são por aborto previsto em lei. Então, essa é uma imagem importante, mostrando em vermelho que apenas 1 em cada 100 é um aborto que está previsto em lei. Uma em cada 7 mulheres, isso diminui um pouco, era 1 em cada 5 há 4 anos atrás, mas 1 em cada 7 mulheres de 28 a 40 anos já fizeram pelo menos um aborto na vida. E perto de 50% vão terminar em hospitalização. Dessas mulheres, 52% afirmou ter realizado o aborto com menos de 19 anos de idade. Então, são cerca de 250 mil mulheres que chegam aos hospitais para finalizar o aborto. Dessas mulheres, metade é adolescente. Então, essas adolescentes têm medo de falar a verdade,
e nós, médicos, perdemos a oportunidade de cuidar dessas mulheres, porque elas não falam exatamente o que aconteceu, porque elas têm medo da criminalização, e a gente não sabe nem se elas estão sofrendo violência, abuso, qual foi o motivo dessa gravidez. Obviamente que o governo vai ter que investir em serviços que diminuam isso. A gente tem muita esperança na nossa ministra da Saúde, que é uma mulher totalmente engajada, progressista e que ouve as pessoas próprias do assunto. Então, tem que investir no aumento do aborto legal, do acesso aos contraceptivos e nas campanhas de educação sexual. Uma coisa que chama muita atenção é o aborto de repetição. 1 em cada 5 mulheres que abortaram realizaram um segundo aborto, isso é 1/4. E 74% do que a gente tem disponível, porque como esse aborto, a maioria é clandestino, a grande maioria, a gente não tem dados precisos, mas 3/4 são mulheres negras, e pobres. Então, a predominância de negras, pobres, e a maioria residente em Norte e Nordeste. Tem ainda uma presença razoável de indígenas nisso. Em 2016, o governo brasileiro afirmou à ONU que o aborto clandestino no país é um problema de saúde pública e o Estado de São Paulo admitiu que o aborto clandestino constitui a 5ª causa de morte materna no país, o que é uma estatística trágica. O impacto da criminalização do aborto sobre as mulheres negras apresenta um risco 3 vezes maior de morrer de aborto clandestino do que as mulheres brancas e ricas. E mulheres com baixa escolaridade e piores condições socioeconômicas são as principais prejudicadas com a criminalização do aborto. Era isso que eu queria colocar para iniciar nossa discussão, que eu imagino que será bastante importante e frutífera para a saúde pública e para não criminalizar a mulher. Quer dizer, uma mulher, quando tem que abortar, ela já está numa situação de bastante sofrimento. Se você ainda criminalizar essa mulher, a coisa fica mais trágica. Nós vamos tirar ao final desse simpósio um documento para ser divulgado à imprensa, ao público leigo, à comunidade médica e ao Ministério da Saúde. Convido agora meu estimado amigo, acadêmico José Gomes Temporão, ex-ministro da Saúde, para nos falar algumas palavras de abertura. Muito boa tarde, presidente Francisco Sampaio, presidente Pedro Novelino, meu colega confrade Jorge Rezende Filho, confrades e confreiras presentes aqui, convidados. Eu fico bastante feliz da academia, honrando sua história, sua tradição, estar fazendo um debate como esse. Acho que o presidente Francisco Sampaio já colocou em linhas gerais a dimensão do problema em termos de saúde pública, e hoje, ao longo das várias intervenções, nós vamos ter oportunidade de aprofundar esse tema. Infelizmente, nós, nos últimos anos, passamos por um período de negação, de ocultação dessa questão, na verdade. O Ministério da Saúde, inclusive, publicou várias portarias no sentido de dificultar o acesso das mulheres em processo de abortamento, mesmo nos termos em que a lei atual estabelece. Houve um banimento das políticas de educação sexual em todos os termos. As campanhas de massa de informação e educação sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis foram banidas. O Brasil, nos fóruns internacionais, se aliou aos países mais atrasados do mundo em relação às questões dos direitos sexuais e reprodutivos, e apenas agora, com a ministra Anísia Trindade, do governo do presidente Lula, nós estamos, então, digamos assim, retomando a normalidade do respeito à ciência, de enfocar o tema como problema de saúde pública, do debate amplo, democrático e transparente, né? Devo dizer que não é a segunda ou terceira vez, né, presidente, que nós fazemos um debate sobre o tema.
frisando que na sua gestão sempre tem havido uma abertura muito grande e a busca de chamar pesquisadores, militantes, gestores, profissionais de saúde pública para debater e aprofundar o tema. Então, acho que nós vamos ter uma tarde e noite muito qualificada e tenho certeza que vamos tirar daqui bons ensinamentos do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de princípios, para avançar num tema tão importante, tão sensível para a saúde pública brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, acadêmico Temporão. Convido agora o nosso acadêmico Jorge Rezende Filho para fazer palavras iniciais. Senhor presidente, meu querido confrade Temporão, queridos confrades, confreira Eliette Busquelá, nossos convidados e aqui presentes para prestigiar o evento. Depois que entrei na academia, minha primeira missão designada pelo então presidente foi participar daquela ADPF em Brasília, ao lado do ministro Temporão. E olhando para trás esses anos que passaram, já lá se vão 5 anos, nós vemos que o tema foi pouco discutido. Com a mudança de governo, voltamos atrás. Agora, nesse novo governo, estamos revendo medidas que tentavam dificultar o acesso dessas mulheres ao procedimento legal. E não tenho dúvida que hoje, nesse programa, escolhemos pessoas que nos trarão informações muito importantes, discussões pertinentes e um assunto que, senhor presidente, realmente a academia precisa se posicionar junto ao governo numa tentativa de melhorar. Nós provavelmente veremos hoje que a assistência ainda deixa a desejar e é a saúde das nossas mulheres que queremos. Quem advoga pelo acesso facilitado dessas mulheres ao aborto previsto em lei, não quer induzi-las às interrupções da gravidez, mas sim evitar que a má assistência incorra nas complicações que muitas vezes resultam até na sua morte. Então, sem delongas, eu queria agradecer essa oportunidade. Tenho certeza que será uma tarde muito produtiva. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Jorge Rezende. Vamos, então, dar andamento ao simpósio, convidando o doutor Antônio Braga Neto, que é do Programa de Jovens Líderes Médicos da Academia Nacional de Medicina, para nos apresentar remotamente sobre desafios do planejamento reprodutivo e acesso ao abortamento previsto em lei no Estado do Rio de Janeiro. Doutor Braga, com a palavra. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Francisco Sampaio, excelentíssimos senhores e senhoras acadêmicos presentes, professor Jorge Rezende Filho, meu professor titular de obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFRJ. Queria enormemente agradecer a oportunidade de estar nesse simpósio na Academia Nacional de Medicina e aqui representando a Coordenação Estadual da Saúde das Mulheres do Estado do Rio de Janeiro. O tema que a academia pede que eu fale são os desafios do planejamento reprodutivo e acesso ao abortamento previsto em lei no Estado do Rio de Janeiro. E eu faço também na condição de membro do programa Jovens Lideranças Médicas da academia, um programa que mostra a potência que é a academia em estimular jovens médicos para aprender com os luminares da nossa especialidade, aquilo que faz dessa instituição, fundada em 1829, ser uma das mais importantes e representativas no meio médico, acadêmico e social em nosso país. De modo que eu reafirmo o enorme orgulho que eu tenho, esse é meu último ano no programa, um programa de 5 anos,
e eu já sou grato pela honrosa oportunidade de estar aqui e hoje para falar desses desafios do planejamento reprodutivo e do acesso ao abortamento previsto em lei enquanto gestor da Coordenação Estadual de Saúde das Mulheres. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. Matéria estampada na capa do Globo, mais de década e meia, já asseverava que tem o estado do Rio de Janeiro a maior mortalidade materna do Sudeste. Tantos anos se passaram e a realidade continua a mesma. Quando bosquejamos a mortalidade materna no nosso estado, desde 2000, vemos que ela é alta, mas que se empeora em alguns momentos. Quando buscamos entender essas elevações pontuais, analisando mês a mês como foram ceifadas as vidas das mulheres fluminenses, vemos aqui com muita facilidade, no ano de 2009, o momento que nossas gestantes e puérperas morreram acometidas por H1N1. Vemos recentemente tantas vidas ceifadas em 2020 e 2021 por ocasião da pandemia de Covid, mas um estranhamento nos causou quando, em março de 2017, vimos o aumento da mortalidade materna no nosso estado. E quando fomos esmiuçar esse pormenor, entendemos que a situação epidemiológica do Brasil, naquele momento, mostrava uma elevada ocorrência da infecção por Zika vírus. E pode ter sido o medo da síndrome de Zika congênita ter levado tantas mulheres a correrem ao abortamento inseguro, feito fora da proteção legal, e por isso tão sensível é o tema do aborto para a prevenção da mortalidade materna. Dados inéditos que recém terminamos, e vejo aqui na plateia a doutora Leila Dess, que me antecedeu na coordenação da saúde das mulheres, a quem também cumprimento, quando vemos a mortalidade materna no ano de 2022, do que morrem as mulheres fluminenses, para além da hipertensão e da hemorragia, aborto foi a terceira principal causa de morte materna, que onera em 10% a ocorrência desse índice tanásico nas mulheres fluminenses, mostrando a importância inconteste desse tema para a saúde pública fluminense. A minha fala de hoje pretende estruturá-las em 4 pontos que gostaria de iluminá-los, nos desafios que temos para minorar as mortes maternas ocorridas pelo abortamento. O primeiro é entender as situações onde o abortamento está previsto pela legislação brasileira, faz-se lá quase uma centena de anos, porque em 1940 já havia a previsão legal para a interrupção da gravidez, nos casos de risco à vida materna e à violência sexual. A anencefalia um pouco mais jovem, incluída no rol da jurisprudência pelo Supremo Tribunal Federal, e gostaria de terminar com relato de 4 experiências que julgo importante para promover ações no que tange ao planejamento reprodutivo, ao atendimento às vítimas de violência sexual e para que a gente não perca a janela de oportunidades para promover o acesso ao abortamento previsto em lei. No que tange ao planejamento reprodutivo, aqui um dado importante que eu trago para vocês, nós estamos nesse momento fazendo as pactuações com todas as regiões administrativas do estado do Rio de Janeiro, e um ponto me chama a atenção, que é a gravidez na adolescência. Não obstante, ano a ano, temos diminuído a ocorrência da gravidez na adolescência, a proposta da média estadual é que ela não ultrapasse 13%, vejam vocês que ainda temos meninas que engravidam no início da sua vida reprodutiva. A imensa maioria dessas gestações são não programadas e indesejadas, e elas podem concorrer ao abortamento inseguro. E por que isso é importante? Porque mostra a dificuldade que nós temos no planejamento reprodutivo. O planejamento reprodutivo, que ele passa a ser estratégico numa população muito vulnerável, que são as mulheres que já têm um risco reprodutivo que,
uma vez grávidas, podem cursar com maior chance de morte materna. Então, para essa população, em especial aquelas que têm um risco reprodutivo já estabelecido, e isso acontece no nosso país, mercê da elevação da idade materna e da gestação ocorrida já na vigência de comorbidade clínica, em especial hipertensão, diabetes e nefropatia, fazendo com que essas pessoas com útero mereçam acesso a métodos contraceptivos reversíveis de longa duração. E por isso a incorporação que o Estado do Rio de Janeiro tem feito do implante subdérmico e do dispositivo intrauterino medicado, para além de estarmos estimulando a inserção do DIU pós-parto e pós-abortamento nas nossas maternidades à rede própria e nas maternidades dos municípios, dos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro. Um outro ponto importante diz respeito ao planejamento reprodutivo pré-concepcional. Nós sabemos que uma das causas de interrupção da gestação prevista em lei é a anencefalia. E a anencefalia, ela pode, muitas das vezes, ser prevenida com o cuidado pré-concepcional, em especial a suplementação de ácido fólico. Porém, na nossa meta estadual de oferecer ao menos 7 consultas de pré-natal para as pessoas que vão parir no termo, veja que nós temos ainda localidades do nosso estado onde isso ainda é um desafio, que dirá conseguirmos garantir uma consulta pré-concepcional para que 30 dias antes dessa pessoa engravidar, ela receber no bojo dos cuidados pré-concepcionais a orientação e a prescrição e a entrega do ácido fólico. No nosso protocolo estadual de atenção pré-natal de risco habitual, está prevista a suplementação de ácido fólico, ao menos 400 microgramas de ácido fólico, ainda que na RENAME, na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, nós temos apenas a apresentação de 5 miligramas. De qualquer forma, suplementando 400 microgramas ou 5 miligramas, é essencial que todas as pessoas com útero que desejam engravidar, elas possam ter acesso ao ácido fólico a fim de diminuir a ocorrência de anencefalia que culminará numa eventual necessidade de interrupção do aborto previsto em lei nos casos de anencefalia. Violência sexual é um capítulo dos mais importantes no que tange aos desafios que esse tema nos traz. Vejam, senhoras e senhores, acadêmicos e demais participantes desse simpósio, que no estado do Rio de Janeiro temos apenas 56 serviços cadastrados no CNES como preparados, especializados, com olhar atento para atender as pessoas vítimas de violência sexual. E aqui eu chamo a atenção que 2 desses serviços que oferecem esse atendimento ainda precisam garantir essa habilitação. Quando analisamos isso no território do estado do Rio de Janeiro, vemos que isso está concentrado na região metropolitana 1, onde está a capital, e isso se amiúda para os vazios sanitários que se encontram ao longo do nosso estado. Importante dizer que se os serviços são poucos, a violência ela não se limita à capital, ela está presente na região metropolitana 1, metropolitana 2, ela aumenta ano após ano, e ela, de forma muito singular, ela afeta pessoas com útero em idade reprodutiva. E a violência sexual, para além dos riscos psíquicos, sociais, físicos, ela traz para as pessoas com útero em idade reprodutiva a chance de uma gravidez vítima dessa violência sexual. E por isso é muito importante que essas pessoas sejam atendidas num serviço que tenha não apenas o olhar do acolhimento psicossocial e holístico, mas também que possa ter à disposição todos os protocolos de prevenção da transmissão das infecções sexualmente transmissíveis e a garantia da contracepção de emergência. E aí que nós temos hoje no estado do Rio de Janeiro
para além da implantação das salas lilás, é a iniciativa de termos o SOS Mulher. O SOS Mulher, que hoje nós já temos implantado em algumas das nossas maternidades da rede própria, da Secretaria Estadual de Saúde, ela oferece não apenas a escuta especializada do profissional da segurança, capaz de colher, ouvir a história dessa paciente, colher provas para garantir as investigações devidas, mas oferecer também o suporte multiprofissional imediato, naquele mesmo espaço, que esses atendimentos possam ser gravados para evitar que essa história precise ser contada novamente, revitimizando as vítimas de violência sexual. E nós temos aí visto aumentar a ocorrência dessas salas lilás, o que está em consonância com o aumento dos peritos que estão sendo contratados por concurso no Estado do Rio de Janeiro para atuar nas salas lilás e também na iniciativa do SOS Mulher. A contracepção de emergência, para além dos demais cuidados, ela é estratégica porque evitará ou diminuirá em muito a chance de uma complicação não imediata da violência sexual e que representa uma grande catástrofe na vida dessas mulheres, que é uma gravidez oriunda da violência e que ensejará aquelas que desejarem um acesso ao abortamento previsto em lei. De modo que todas essas falas, elas são no sentido de evitar que a mulher efetivamente precise lançar mão do abortamento previsto em lei. Porque se todas as estruturas de planejamento reprodutivo, de cuidado pré-concepcional, de atendimento multiprofissional competente aos casos de violência sexual, iríamos diminuir a necessidade de que essas mulheres ainda tenham que se submeter à dor do procedimento do abortamento previsto em lei, que quando não dói no corpo, certamente dói na alma, porque são sempre procedimentos que trazem aí sofrimento a essas mulheres. Porém, quando todas essas situações elas falham, a contracepção não foi feita no tempo oportuno, o planejamento reprodutivo não estava disponível, ou a consulta pré-concepcional e a suplementação de ácido fólico não foi feita de modo a contento, é essencial que as mulheres saibam, as pessoas com útero saibam, que desde 1940 a legislação garante o acesso ao abortamento previsto em lei nessas situações já tipificadas. E quando nós vamos analisar no Senado do Estado do Rio de Janeiro, eu falo isso como o gestor dessa pasta, vemos que temos apenas 16 serviços cadastrados no CNES para prestar a atenção à interrupção nos casos previstos em lei. Dizendo que desses 16, nós ainda temos essas maternidades que ainda não se cadastraram no CNES, mas que já realizam esse serviço de interrupção da gestação previsto em lei. Mais uma vez, esses serviços eles se concentram na região metropolitana 1, onde está a capital e grande parte dos equipamentos de saúde, e vendo aí que enormes regiões do estado do Rio de Janeiro, como a região noroeste e a região serrana, e o Médio Paraíba ainda não dispõem de serviços credenciados ou que realizam o abortamento previsto em lei. E isso, senhoras e senhores, traz uma questão que merece a nossa reflexão, e aí eu trago o itinerário terapêutico que essas vítimas, ou apenas mulheres que, por circunstâncias de uma gestação de alto risco ou de uma anencefalia, precisam fazer no território do estado do Rio de Janeiro, se deslocando de grandes regiões apenas para ter acesso ao abortamento previsto em lei. Esses abortamentos, eles acontecem, esses são os números dos abortamentos por razões médicas no estado do Rio de Janeiro, e é natural que eles se concentrem aonde estão os serviços que realizam os abortamentos previstos em lei. Aqui trago aqui quase que a minha representação como gestor, porque eu sou incapaz, senhoras e senhores, de dizer para vocês quais são, pormenorizadamente, nesse momento,
as razões de interrupção. Eu não posso dizer desses 1.463 abortos por razões médicas, quais foram realizados por violência sexual, por anencefalia ou por risco de vida materna, porque esses dados ainda não estão de forma centralizada, oferecidas ao gestor estadual. Então, é muito estratégico para um estado como é o estado do Rio de Janeiro, onde o abortamento é uma causa importante de morte materna, que a Secretaria Estadual de Saúde receba dos municípios, dos serviços que realizam a interrupção dos casos previstos em lei, qual é a natureza dessa interrupção e que a gente consiga trabalhar esses dados para além do que eu consigo obter, junto com a competente equipe da Coordenação Estadual de Saúde das Mulheres, esses dados via Sistema de Informação Hospitalar. Para terminar, eu queria trazer 4 relatos de experiência que nos ajudam um pouco a entender quais são os próximos passos, né? Primeiro, falar um pouco do Hospital Maternidade Fernando Magalhães, é uma maternidade da cidade do Rio de Janeiro, a maternidade que leva o nome do patrono da cadeira do professor Jorge Rezende, do nosso professor de obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFRJ, que foi um dos primeiros serviços de maternidade que realizaram o aborto previsto em lei no estado do Rio de Janeiro. E a maternidade Fernando Magalhães, ela se notabilizou e foi, durante muitos anos, o único oásis para o qual as mulheres podiam recorrer para ter acesso ao seu direito de interrupção da gravidez. E isso foi muito importante durante décadas no estado do Rio de Janeiro, não obstante, tenha criado um paradigma. O paradigma de que deveríamos ter serviços de referência para a realização dos abortos previstos em lei. Isso é uma realidade que nós queremos desmistificar no estado do Rio de Janeiro, e eu fiz parte desse segundo relato de experiência, que foi coordenado pela minha colega Amanda Almeida, que publica essa experiência quando nós ampliamos na cidade do Rio de Janeiro o acesso ao aborto legal por violência. As mulheres da cidade do Rio de Janeiro não precisavam mais ser encaminhadas para a maternidade Fernando de Magalhães, uma vez que esse procedimento é um procedimento de risco habitual, que pode ser realizado, na imensa maioria das vezes, em qualquer maternidade da cidade do Rio de Janeiro. E isso foi importante porque diminuía a pressão para Fernando Magalhães, que, como é uma maternidade de alto risco, poderia receber, sim, os casos de interrupção das mulheres com fatores de risco à vida. E também mostrava que todas as maternidades poderiam e passaram a fazer, esse é o relato dessa segunda experiência, o abortamento para os casos de violência sexual, e que isso criou uma nova cultura nas maternidades da cidade do Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade, a essa época, de dirigir uma maternidade na região mais pobre da cidade do Rio de Janeiro, com o IDH mais desafiador, que é a região da 33, a maternidade do Hospital Ronaldo Gazola, em Acari, e lá nós implantamos o serviço de violência sexual. E depois, quando fui dirigir a maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda, ampliamos muito o serviço de atendimento à violência sexual e ao aborto previsto em lei. O terceiro relato de experiência, vivemos há 2 meses, quando uma mulher, durante uma relação sexual consentida, o seu parceiro retira o preservativo sem que ela soubesse ou percebesse, e depois ele comenta isso com ela, dizendo que ele queria que ela engravidasse, porque era uma forma dele exercer poder e controle sobre essa relação, no que a nossa legislação ainda não tipifica, mas que o sistema jurídico brasileiro já reconhece como uma prática de violência sexual, que é o stealthing. Essa mulher, ela procura o sistema judiciário brasileiro, é caracterizada a violência e ela tem dificuldades para conseguir ter acesso ao abortamento legal por uma falta de normativa do direito, ou uma dificuldade ou clareza da legislação que stealth é uma violência sexual e isso é uma violência sexual mediante fraude e que daria, no entendimento de muitos juristas, o acesso ao abortamento previsto em lei. E, por fim, relato da nossa maternidade escola da UFRJ, sob a direção importante do professor Jorge Rezende Filho, professor Joframin Júnior, que tem uma experiência das mais interessantes do nosso estado, quando, no seu potente serviço de medicina fetal, coordenado pelo professor Cris, pelo professor Jair Braga, fazem o diagnóstico morfológico e citogenético
de situações tais quais a genesia renal bilateral, hipoplasia renal ou pulmonar, ou trissomias, aneuplodias do cromossomo 13 e 18, que não estão claramente previstas na lei como condições que dão acesso ao abortamento previsto na legislação, mas que são doenças incompatíveis com a vida e que o sistema jurídico do Estado do Rio de Janeiro já entendeu que são situações que a jurisprudência deve honestar a interrupção que é feita na nossa maternidade escola da UFRJ. Os desafios são imensos, mas nós temos a clareza da importância do planejamento reprodutivo, da consulta pré-concepcional, de um espaço de acolhimento para as pessoas com útero vítimas de violência sexual e, acima de tudo, a necessidade de tornar o acesso ao abortamento previsto em lei presente em todas as maternidades do Estado do Rio de Janeiro, uma vez que isso não necessita um encaminhamento especial que muitas das vezes retirará essa pessoa do seu território, revitimizará quando ela precisa recontar essa história e dificultará o atendimento humanizado a essas pessoas que já sofrem apenas pela experiência de precisar lançar mão de uma interrupção da gravidez. Eu queria muito agradecer a oportunidade honrosa de estar na Academia Nacional de Medicina e fico à disposição das senhoras e dos senhores. Obrigado, professor Antônio Braga, pela excelente apresentação, com dados importantes. Convido o nosso querido Jorge Rezende para chamar o próximo palestrante. Nosso próximo palestrante é Ivo Basílio da Costa Júnior, médico, nosso assistente da maternidade escola da UFRJ e também advogado. Ele cuida, na última edição do nosso Rezende Obstetrícia, do capítulo que trata desses aspectos éticos e médico-legais e com um brilhantismo nos falará sobre aborto legal, definição e protocolos assistenciais. Muito boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite em meu nome, em nome da Maternidade Escola do UFRJ. Agradecer o presidente acadêmico Francisco Sampaio, presidente Pietro Nevolino, os acadêmicos José Gomes Temporão e meu querido amigo acadêmico Jorge Rezende Filho. A todos presentes aqui, uma boa tarde. Dando continuidade ao professor Antônio Braga falou a respeito da assistência no Estado, eu vou trazer aqui o que a gente faz, na realidade, quando essa gestante, quando essa mulher chega na maternidade, vítima de uma violência, e procura o serviço. Eu sempre falo que a gente é o tip of the spears, né? A gente é a ponta da lança, é a primeira linha de defesa para essa mulher que chega ali querendo um acolhimento. Inicialmente, como a gente tem na plateia, ou pelo menos virtualmente, acadêmicos de medicina, e aí eu sempre coloco meu filho, né, que está também fazendo medicina no UFRJ, é um motivo de orgulho para mim, a definição de aborto, que é o processo de interrupção da gestação de fetos até 22 semanas ou com peso previsto de 500 gramas, sendo que essa interrupção da gestação após esse período se chama de antecipação do parto, né? Eu faço parte da Comissão de Ética Médica da Maternidade Escola também, e como o professor Braga falou, vários casos que não estão previstos em lei, pelo pessoal da medicina fetal, a gente acaba chancelando a interrupção dessas gestações que são incompatíveis com a vida. Esse aborto pode ser espontâneo ou induzido, provocado, e nos casos previstos em legislação, ele é conhecido como aborto legal. O aborto legal ele é previsto em algumas situações. Primeiro, quando, tradicionalmente, no Código Penal brasileiro, e o Código Penal é da década de 40, nunca foi revisto em sua totalidade, quando a gravidez põe em risco a vida da mãe, quando é resultante de violência sexual e
A partir de 2012, pela ADPF 54, o STF determinou também que pudesse ser feito nos casos de anencefalia, que não precisaria nem mais da autorização judicial. Aqui estão o artigo 128 do Código Penal, e a gente tem a portaria do Ministério da Saúde já de 2005, que já dizia naquela época que mulheres que procuram serviço de aborto legal serão atendidas por uma equipe multidisciplinar e devem ser atendidas por uma equipe multidisciplinar. Porque essa mulher traz demandas que o médico, né, ou o enfermeiro apenas não tem condições de lidar. E lá na maternidade escola da UFRJ, a gente tem essa equipe multidisciplinar. Nós temos atualmente, disponíveis na nossa homepage, 2 protocolos. Na maternidade tem vários protocolos de obstetrícia, e nós temos 2 protocolos. O primeiro é o paciente vítima de violência sexual, e esse protocolo está disponível para qualquer um acessar, e a gente tem também o fluxo de atendimento às pacientes vítimas de violência sexual. Porque a gente sabe hoje com a internet, o que a gente fala aqui, produz aqui, é visto no país inteiro, não basta num clique. Então, é importante eu trazer para vocês, eu quero trazer para os senhores aqui, uma noção da maternidade escola, de como a gente faz esse atendimento, mas que, de certa forma, serve também para outras maternidades. Pode servir como um exemplo ou como uma linha de conduta para as outras maternidades também, que ainda não possuem esses protocolos. O acolhimento ele deve ser diferenciado da triagem tradicional, com certeza. E essa mulher, muitas vezes, tem dificuldade de sinalizar esse atendimento. Ela chega para a gente e ainda há, no imaginário feminino, infelizmente, a dúvida de que, se ela falar que tentou o aborto ou que provocou o aborto, que ela vai ser maltratada por aqueles que vão a atender, né? E eu sempre, na época que eu estava na linha de frente, eu sempre falava para o paciente: a senhora pode falar a verdade, porque ninguém está aqui para julgá-la, né? Nós estamos aqui para ajudá-la, né? E eu sempre falo que só conhece o calor da panela a colher que mexe nela. Por isso é que a gente não deve fazer julgamentos no atendimento nessa hora. A primeira etapa do atendimento são fundamentais, é ética, confidencialidade, sigilo, e essa mulher tem que se sentir acolhida. Ela tem que saber que aquela equipe está com ela e não contra ela. E ela deve ser acolhida, de preferência, num ambiente reservado, que sinalize o fato que levou ao atendimento. Ela deve observar se tem alguma pessoa que possa coibir o relato, que às vezes ela está com um familiar que pode ter participado deste ato de violência e está ali justamente para impedir que ela fale alguma coisa, e a gente, às vezes, tem que tirar esse familiar e deixar a presença de um outro profissional junto com a gente, para que ela tenha liberdade de falar realmente o que aconteceu. E ele deve ser feito voltar aqui só para... Ele deve ser feito pela equipe de enfermagem na classificação de risco, pela equipe médica do plantão também. Geralmente, acaba essas pacientes vindo pelo plantão. Dificilmente elas vêm numa situação de rotina. Para fins de prioridade e encaminhamento, o profissional deve confirmar o tempo decorrido entre a violência sexual e a procura de atendimento. Porque muitas vezes essa mulher chega para a gente dizendo que foi violentada, que foi estuprada, numa gestação já um pouco avançada. E aí vem o questionamento: por que a senhora veio só agora, se está grávida já há mais tempo? Esse questionamento a gente não faz, porque a gente não sabe na vida dela o que a levou a procurar o serviço naquele momento. Dados como, e aí é importante que a gente tem que ter, teve uso de preservativo pelo agressor, que tipo de agressão foi feita, qual foi o meu empregado, ela é uma mulher em idade fértil, ela usava algum método anticonceptivo. Isso tudo deve ser questionado durante o atendimento. Não questionado, mas deve ser avaliado e ouvido.
cabe aos profissionais informar sobre os procedimentos e as coisas que vão ser feitas com essa mulher que chega para a gente. Ela precisa saber. Eu, como advogado hoje também, que sou e já estou há praticamente 13 anos como advogado, eu sempre falo que a gente tem que sempre ter transparência para lidar com as pessoas numa situação, principalmente de vulnerabilidade como essa. E essas informações, como o professor Braga falou, elas têm que ser registradas, gravadas ou anotadas em prontuário para que cada pessoa que chegue, ela tenha que contar de novo a mesma história, reviver os mesmos momentos dramáticos pelos quais ela passou. Há um decreto isso já é antigo, o que torna a gente isso de notificação compulsória, porque tem um decreto de 2013 dizendo que há necessidade da notificação compulsória e há uma norma técnica também de 2015 dizendo a mesma coisa. Então, quando a gente faz a notificação compulsória, e a gente é obrigado a fazer a notificação compulsória, a gente vai precisar colocar local, data, hora aproximada da violência no atendimento médico, a história clínica detalhada, com dados sobre a violência sofrida, tipo de violência sexual sofrida, forma de constrangimento empregado, porque muitas dessas mulheres, às vezes, são sedadas, né, ficam vulneráveis, mistura-se várias coisas em bebidas alcoólicas, e tipificação e número de agressores. O exame físico completo ele é importante, registrar a presença ou ausência de sinais de violência, de doenças sexualmente transmissíveis, presença de leucorreias, lesões verrucosas, lesões ulceradas, descrever minuciosamente essas lesões com indicação de temporalidade e localização específica, descrição minuciosa dos vestígios de outros achados de exame, se teve profilaxia, a descrição da profilaxia que vai ser indicada, a identificação dos profissionais que atenderam essa paciente, o nome e carimbo de todo mundo. Tudo isso tem que estar documentado e bem documentado. Essa é uma briga eterna que eu tenho com os residentes lá, dos quais eu sou o coordenador da obstetrícia. A notificação ela está prevista em portaria desde 2014 e tem uma lista de notificação compulsória enorme. E nesta, a violência sexual passa a ter notificação imediata para a Secretaria Municipal de Saúde. A notificação deve ser preenchida pelo profissional que atendeu a paciente e ela deve ser entregue para a coordenação da enfermagem da emergência, no caso lá da maternidade, e o núcleo de vigilância encaminha depois esta notificação para o município. A ficha encontra disponibilizada em diversos setores da maternidade. Ok. E está aqui, a ficha está presente aqui, nesse portal aqui de acesso a qualquer um. Essa notificação, o que tem que se entender, e a gente tem que explicar para a paciente, que a notificação não é um instrumento de proteção e nunca de denúncia dessa mulher. A notificação se torna necessária para que depois, nas estatísticas que o professor Braga apresentou, a gente tenha noção de como está evoluindo o tratamento e o acompanhamento do abortamento no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. É uma ficha, isso aqui eu peguei só uma parte da ficha, uma ficha padrão, em que ali se registra todos os dados da paciente. E essa ficha, obviamente, não é divulgada. Tá? Essa ficha vai para a secretaria em sigilo. E como o professor Braga falou, a anticoncepção de emergência ela está indicada em mulheres de idade fértil, mulheres, inclusive adolescentes, ou que apresentem sinais de puberdade, muitas vezes ainda nem tenham menstruado ainda, mas a gente tem que ter em mente que essa anticoncepção tem que ser realizada. Normalmente, a gente usa o esquema que é o famoso da pílula do dia seguinte, né? Eu levo o Neogestrel, um comprimido de 12 em 12 horas ou 2 comprimidos em dose única. Isso vai variar de serviço para serviço. O nosso serviço usa essa medicação. E também a gente não pode deixar de lembrar da profilaxia das doenças sexualmente transmissíveis. Para avaliação do risco, que deve a gente considerar o quê para essa profilaxia? Primeiro, tipo de material biológico envolvido, tipo de prática sofrida, se teve penetração anal, oral, vaginal. Isso, infelizmente, a gente tem que procurar
conversar com a paciente, mas é importante esse relato, daí ela ter que ter a certeza de estar acolhida e no ambiente que ela tenha liberdade de falar, mesmo com dificuldade, com lembranças dolorosas sobre o que aconteceu. Seu número de agressores, o tempo de exposição, porque essa mulher muitas vezes fica em cárcere privado, né? Ou abuso crônico, e o abuso crônico hoje a gente vê é um abuso basicamente domiciliar, né? Muitos abortamentos e violência sexual estão dentro de casa, com o pai, com o padrasto, com o tio, com o primo. Condição do ímen para saber se realmente o ímen está íntegro, se houve alguma laceração imenal, principalmente para as meninas mais novas, presença de traumatismos genitais, a idade da paciente, a suscetibilidade dela, se é uma paciente que não tem uma condição mental adequada, ou se ela está suscetível em termos de trauma, porque a gente tem que pensar não só na parte física, mas na parte psicológica. O trauma psicológico que essas mulheres sofrem é imenso, e a gente não pode deixar isso de lado de forma alguma. Se tem lesão prévia de mucosa e presença de alguma infecção sexualmente transmissível. Hepatite viral também, a imunoprofilaxia da hepatite B, a gente deve considerar, se ela, por exemplo, em casos que haja suspeita ou confirmação de exposição a sangue ou fluidos corpóreos do agressor, e pessoas que tenham um esquema vacinal completo não precisam fazer o reforço ou uso de imunoglobulina. Mas aquelas que vão precisar fazer uso, a gente encaminha, a gente faz a vacina e encaminha essas pacientes para fazer depois uso da imunoglobulina. A mesma coisa com HIV. Né? O HIV é uma preocupação grande também que a gente tem, e a gente tem os fatores de risco para o HIV, e a gente tem que ver carga viral, e a gente muitas vezes não consegue identificar os agressores, obviamente, naquele momento, então a gente tem que agir de forma que aquele agressor, aqueles agressores são portadores de HIV. Então, eu não posso deixar essa mulher descoberta na profilaxia, que é importante ser feita. Ela é considerada uma abordagem protocolar nos casos de emergência sexual, o ideal é que ela seja iniciada logo, imediatamente, no máximo até 72 horas, para que ela atinja a sua eficácia plena. E ela deve ser mantida pelo menos por 4 semanas. A gente tem esse esquema todo, eu não trouxe aqui para não cansá-los. Mas também está disponível nos sites do Ministério da Saúde, a profilaxia pós-exposição, que é de 2017. A gente tem aqui essa cartilha disponível no Ministério da Saúde, para quem quiser ver também. O fluxograma, já na fase final da exposição, o fluxograma, ele consiste na abertura do boletim de emergência da maternidade, onde vai ter anamnese, exame físico, preenchimento do SINAM, que é aquela ficha de notificação, né? E um detalhe importante, o boletim de ocorrência policial não é obrigatório, porque esse é o medo também, né, do boletim ser obrigatório, e no finalzinho eu vou falar um pouquinho sobre isso. Prescrever a profilaxia não viral e a medicação antirretroviral até 72 horas após o evento, por 28 dias. E a medicação recomendada atualmente ocasiona menos efeitos colaterais, promovendo maior adesão ao tratamento, principalmente em 7 dias. Após esse período, a paciente volta para a atenção na área de atenção primária. E a gente também atentar para a prescrição de antieméticos, porque muitas vezes essas medicações levam a muita náusea também, elas vão fazer doses altas, e a gente também tem que pensar no caso de náuseas dessas pacientes. Colher os exames de sangue que a gente colhe, o teste rápido de HIV, de hepatite B, hepatite C, sífilis, caso reagente o VDRL, o beta-HCG quantitativo, qualitativo no caso, para ter uma noção se mais para frente essa mulher positivar um teste de gravidez, a gente ter a noção de que aquele momento ela não estava positivo, é importante fazer. Hemograma também, TGO, TGP, ureia, creatinina, esses exames dependem muito de cada serviço. Caso a paciente não vacinada, como eu falei, para hepatite B, a gente encaminha para o Hospital Municipal de Referência. O nosso hospital aqui no Rio é o Rocha Maia, que a maternidade encaminha. Eu não quis colocar aqui, porque depende do hospital, dependendo da maternidade, ela vai ter o seu hospital de referência.
para fazer imunoglobulina em até 14 dias, e a vacina para hepatite B, ela pode ser administrada na própria maternidade, na nossa maternidade, meio ml até 20 anos e, acima disso, 1 ml. Encaminhar a paciente ao serviço social e da psicologia para avaliação, a gente tem o serviço lá que funciona bastante em relação a isso. E aconselhar, veja bem, aconselhar essa mulher para que ela faça o boletim de ocorrência, caso necessário, caso ela deseje. Porque, muitas vezes, ela acaba não fazendo o boletim porque a violência foi domiciliar, foi dentro de casa, e ela vai voltar para o mesmo ambiente. Então, a gente aconselha, mas a gente nunca vai obrigar com que essa paciente faça esse boletim. E, caso ela tenha vontade de fazer, está aqui, ela vai para a Delegacia de Atendimento à Mulher, que fica aqui no centro da cidade. A gente agenda o retorno ao ambulatório para consulta na primeira segunda-feira subsequente ao ocorrido, quando ela foi na maternidade. Na consulta, a gente retoma aqueles exames e volta depois, em 15 dias após o evento, e 30 dias depois, aí ela volta para a área básica. A última consulta, a gente faz de novo o beta-HCG qualitativo para ter certeza que não houve uma gravidez indesejada naquele momento. E orienta, e agora no finalzinho a gente orienta para essa paciente para que essa tenha redes de apoio. E a gente hoje tem redes de apoio para essas mulheres, aplicativos que estão disponíveis na Apple Store ou no Google Play, que a paciente pode baixar no seu celular. O primeiro deles, que é a Rede Mulher, que permite a mulheres de violência, principalmente violência doméstica. Ele fala de violência doméstica, mas a violência sexual está incluída dentro da violência doméstica. Ele pode solicitar através desse serviço. Já estou terminando. A Polícia Militar do Rio, acionar familiares e amigos, se conectar com centros especializados, localizar redes de policiais especializadas, registrar um registro de ocorrência na delegacia online e dar entrada na solicitação de medida protetiva junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e saber outras verdades e mitos. Aqui é um exemplo do aplicativo, tá? Das páginas do aplicativo que essa mulher pode ter ao baixar esse aplicativo no seu próprio celular. São as várias janelas que tem aqui. Por último, a campanha do Sinal Vermelho. Essa campanha ela foi feita por conta do aumento, principalmente do feminicídio, na época da pandemia. O Conselho Nacional de Justiça, assim como a Associação dos Magistrados Brasileiros, lançaram em 2020 essa portaria do Sinal Vermelho. O que essa portaria do Sinal Vermelho é? É o X, é a mulher que chega na emergência com a sua mão com um X de batom ou alguma coisa com X em silêncio. A pessoa que chega e olha aquela mulher com aquela marca de X, ela sabe que aquela mulher sofreu uma violência, mesmo que ela não fale nada, porque às vezes ela está do lado de pessoas que cometeram essa violência e ela está com medo. Tá? Então, isso é importante também. Tá? Agora, nos dois últimos slides, houve, como o professor José Gomes Temporão falou, um retrocesso, né, em que o médico, quando acolhia essa portaria de 2020, do Ministério da Saúde, dizia que o médico, ele era, no acolhimento dessa paciente, tinha que comunicar à autoridade policial, ele era obrigado a comunicar essa autoridade policial responsável e preservar possíveis evidências, ou seja, a mulher não tinha o seu direito à privacidade respeitado. Sabe quando eu fiz isso na maternidade escola? Nunca. Tá? Nunca. E aí, finalmente, a gente teve agora, em 2000, e assim que o novo governo assumiu, em 16 de janeiro, essa portaria foi revogada, né? Que agora não tem mais a menor necessidade que ela fale nada, que a gente fale nada para a autoridade policial. Que a gente quer, que a política contrária é extinguir políticas contrárias ao Sistema Único de Saúde. É isso que a gente quer. Eu queria, mais uma vez, agradecer a presença de todos. Para quem não conhece, né, essa é a nossa maternidade escola, entidade centenária também, a primeira casinha rosa que está ali na Rua das Laranjeiras. Tá? Só a título de curiosidade. O professor Jorge Rezende já conhece bastante, mas, para quem não conhece, essa é a nossa casa, da qual eu tenho muito orgulho de ser alguém ali dentro que pode dar um pouco de contribuição. Muito obrigado a todos, boa tarde. Muito obrigado, professor Ivo da Costa Júnior.
Convido agora a professora Edna Raquel Hogman, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a nos falar sobre a ineficácia das políticas públicas que garantem o aborto legal. Professora Edna Raquel, com a palavra. Bem, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui e agradeço profundamente ao convite da Academia Nacional de Medicina. Aproveito para cumprimentar os membros da mesa, na pessoa do presidente da academia, né, o acadêmico Francisco Sampaio, e começo essa pequena intervenção a respeito da ineficácia das políticas que garantem o aborto legal desde uma perspectiva jurídica, mas também interdisciplinar. Bem, deixa eu ver se eu consigo... Bom, esse primeiro slide, eu coloquei, antes de tudo, uma questão de educação sexual e fiquei muito feliz porque os palestrantes que me antecederam tocaram nessa abordagem. Me parece que nós temos aqui 3 questões. E a questão excepcionalíssima é o aborto legal. Nós temos aqui a questão da educação sexual, nós temos a questão da descriminalização do aborto e, por fim, excepcionalissimamente, o aborto legal. E por que eu coloco que a educação sexual é a primeira questão? Porque ela é necessária, ela é fundamental, ela vai envolver não somente a sexualidade, a questão de gênero, de diversidade sexual, mas também a própria saúde sexual das pessoas, das crianças, dos jovens, dos adultos, e importa também relacionamentos saudáveis. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte: numa sociedade em que suas crianças, seus jovens, seus adultos conhecem seus corpos, sabem como eles funcionam, inclusive sexualmente, a discussão do aborto, ela é uma excepcionalidade. Ela não é uma discussão de saúde pública que importe em 800.000 mulheres que tenham que abortar clandestinamente. Se os nossos jovens, se os nossos adultos conhecessem seus próprios corpos, nós não precisaríamos estar aqui discutindo o aborto legal nesses termos. E vou além, se me permitam. A questão da descriminalização do aborto é uma questão que envolve uma sociedade, antes de tudo, patriarcal. Porque se o responsável pela procriação fosse o homem, nós não precisávamos pensar em descriminalizar o aborto, porque ele seria legal desde o início. E eu o comparo à discussão do incesto. Por que o aborto é crime e o incesto não? Mas isso é uma discussão para uma outra palestra, não para essa. Bom, aborto legal no Brasil. Os colegas que me antecederam falaram a respeito das possibilidades não punitivas do aborto, quais sejam o aborto necessário ou terapêutico, como não há quando a vida da gestante está em risco, Código Penal, artigo 128, inciso 2, e como eles me antecederam muito bem colocaram, essa é uma norma que data de 1940, de um decreto-lei ainda da era Vargas. Temos o aborto sentimental, no caso da gravidez resultante de estupro, artigo 128 do mesmo Código Penal, inciso 2, e agora, a partir de 2012, não um dispositivo legal,
mas, na verdade, uma decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação, a DPF número 54, que aí autoriza a interrupção da gestação desse feto anencéfalo. São essas as possibilidades legais que nós temos de interrupção voluntária da gestação. Mas, por outro lado, e aí é o segundo aspecto que eu coloco, o primeiro da educação sexual e o segundo da necessidade da descriminalização em geral do aborto. Por quê? Porque o aborto, objetivamente, é o sofá da sala. Como assim, professora, é o sofá da sala? Sim, a esposa fica sabendo que seu marido a está traindo no sofá da sala. O que ela faz? Vende o sofá. Então, a grande discussão, e que envolve políticas públicas nesse país, é a de educação sexual, a de planejamento familiar. Essas são as grandes discussões que nós simplesmente escamoteamos para colocar na berlinda o aborto. O aborto é o nosso sofá. E é muito interessante a gente colocar, porque é uma discussão em nível de princípios constitucionais, e isso a primeira turma do Supremo Tribunal Federal já havia colocado por meio de um habeas corpus 124.306, em 2016, quando decidiu que o tipo penal do aborto deve ser entendido e interpretado de acordo com os valores da Constituição Federal de 1988. E, nos termos desses valores, existe um que está acima de todos, que sequer é considerado como tão somente um princípio, mas é um sobreprincípio, que é o da dignidade da pessoa humana. E nós, mulheres, somos pessoas humanas. Portanto, a discussão do aborto tem que levar em consideração a nossa dignidade, constitucionalmente prevista e tutelada. Caminhos da descriminalização. Em 2017, PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, é a organização ANIS, o Instituto de Bioética, que a minha amiga daqui a pouco vai conversar a respeito, apresentaram uma ação junto ao STF, requerendo que o abortamento realizado até a 12ª semana de gravidez fosse descriminalizado a despeito das motivações que levaram a gestante a optar pela interrupção da gestação, demanda que está aguardando um julgamento naquela corte. No entanto, em relação à arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 989, uma ação proposta pelo PSOL e pela ANIS, Instituto de Bioética, o pedido é que seja declarada a inconstitucionalidade de qualquer ato administrativo ou decisão judicial que restrinja a possibilidade de realizar o aborto às gestações até 22 semanas, nos casos de aborto legal, porque, como muito bem me antecedeu o doutor Ivo, até isso está, nesse momento, sofrendo, estava até, né, o início do governo Lula, sofrendo um impedimento. E aí, o grupo de pesquisas que eu tenho a honra de coordenar, uma das representantes está aqui presente, a professora Carolina, vou fazer propaganda, não? Que é namorada do doutor Ivo. Bom, enfim, e os outros representantes que estão nesse momento aqui pela via híbrida, né, assistindo. Então, um grande abraço para essas pesquisadoras e esses pesquisadores maravilhosos. Nós realizamos uma pesquisa que embasou o ajuizamento dessa ADPF e, nesse momento, funcionamos como amicus curiae, junto ao Supremo Tribunal Federal, nos autos
dessa ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Bem, mas eu vim aqui para falar com os senhores sobre políticas públicas e abortamento legal. Veja bem, a gente tem que voltar no tempo. Em 99, houve uma regulamentação nacional do abortamento legal através da norma técnica Prevenção e Tratamento de Agravos Resultantes de Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes, que foi atualizada em 2005 e 2011. E da atenção humanizada ao abortamento, que é de 2005, para a estruturação de serviços ligados à saúde da mulher vítima de violência sexual. Poxa, que bacana, que legal. Não! Uma coisa é o que está na letra fria da lei, das resoluções, das portarias, outra coisa é a realidade objetiva que essas mulheres que precisam e que têm o direito a fazer uma interrupção voluntária da gestação porque foram ou vítimas de violência sexual ou correm risco de vida. Outra coisa é a realidade objetiva da condição e da situação que está colocada para essas jovens e para essas mulheres no nosso país. Bom, os números vão se seguindo, né? Nós tivemos a apresentação do doutor Antônio Braga, que trouxe números importantíssimos, então eu vou passar muito rápido por aqui, porque nós tivemos também acesso a esses números e trazemos o que serviu de base para a nossa pesquisa, do nosso grupo de pesquisa. O maior aumento na criação e oferecimento de serviços no âmbito do SUS, que vai ocorrer entre 2002 e 2006. O hiato, e aí vocês podem ver nesse gráfico, cuja fonte é o Ministério da Saúde, a lista CNS de 2020, esse hiato de 14 anos para que novos serviços fossem surgindo, e aí de modo muito paulatino, a gente volta aqui. E, além do mais, e aí em termos nacionais, estados que não mais ou que não contam com serviços de aborto legal, quais sejam Amazonas, Roraima, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Paraná, Alagoas e Rio Grande do Norte. Aí a pergunta que não quer calar: não realizam esse procedimento por quê? Nesses estados da Federação Brasileira não há violência sexual, não há estupros? As mulheres são tão saudáveis que jamais correm risco quando engravidam? Não, senhores. Não é essa a realidade. E os colegas que me antecederam mostraram números, em particular o doutor Antônio Braga Neto, mostrou números que saltam aos olhos o cenário dantesco que nós, aqui no nosso país, vivemos em relação à questão do aborto legal. Eu não estou conseguindo passar. Eu acho que meu amigo foi me ajudar aqui, mas vê se você consegue passar. Muito obrigado. Muito bem. De acordo com a pesquisa denominada Mapa do Aborto Legal, dos 1.283 prontuários de mulheres que fizeram o abortamento legal no Brasil em 2017, foi constatado que, entre as causas que motivaram o aborto legal, 94% por estupro. Então, percebam que não é uma questão pura e simplesmente de saúde pública, não é uma questão pura e simplesmente normativa, jurídica, legal, mas é uma questão muito mais complexa, que tem a ver com uma cultura do estupro no nosso país. Enquanto nós não rompermos as amarras de uma sociedade patrimonialista, patriarcal e misógina, esses números não vão diminuir. 4% anencefalia, 1% por risco de morte da mulher e 1% por outras malformações graves.
No que concerne ao tempo de gestação interrompida, 27% até 8 semanas, 41, 9 a 14, 27%, 15 a 20, somente 5% acima de 20 semanas. E esse dado é importante para a gente entender as razões de ser da DPF 989, que está em trâmite junto ao Supremo Tribunal Federal. Bom, na nossa pesquisa, nós, do nosso grupo, focamos, né, o corte epistemológico da nossa pesquisa foi a Baixada Fluminense. A questão do aborto legal na Baixada Fluminense, daí as conclusões da nossa pesquisa no sentido da ineficácia das políticas públicas. Isso porque a gravidez decorrente de violência sexual permite, nós vimos que ela permite a realização do aborto legal, mas que o percentual seja muito alto nessa região, e essa região corresponde à região metropolitana 2, nos números que o doutor Antônio Braga Neto nos mostrou. Dos 11 hospitais que realizam o procedimento no estado do Rio de Janeiro, apenas um está localizado na Baixada Fluminense. O Hospital da Mulher Eloneida Studart, localizado num dos menores municípios da Baixada Fluminense, que é São João de Meriti, que não possui redes sociais, página na internet ou mesmo e-mail para que as mulheres possam confirmar a realização do serviço e os requisitos, o que dificulta o acesso ao serviço. Muito bem, então, esse único hospital da Baixada habilitado para realizar, nós buscamos o contato. Nós fomos, no curso da pesquisa empírica, buscar o contato. E essa possibilidade é tão somente pelo sítio eletrônico. Agora, atenção, os números revelam que a maior incidência de gravidez em decorrência de violência sexual não está naquela camada da população feminina que tem acesso aos meios tecnológicos de internet, aplicativos, e-mail. Nós vimos que, nesses casos, 74% são mulheres pretas e pobres. Então, a dificuldade para essas mulheres, ela é tremenda. Mas esses obstáculos não se resumem àquele hospital de São João de Meriti. Não! Todos os 12 hospitais, ou seja, o da Baixada, mas os outros 11, não dispõem de atendimento por e-mail ou um sítio eletrônico em que esclareçam que eles realizam esse tipo de procedimento. Logo, a dificuldade para que se possa obter informações sobre o aborto legal vão levar essa mulher desesperada, essa jovem, essa adolescente, às vias clandestinas de abortamento, as mulheres, as curiosas, que usam canudo de mamona, que usam agulha de tricô, agulha de crochê, sei lá, para fazer esse tipo de procedimento no auge do desespero e que vai levar, em muitas vezes, ou a sequelas terríveis, ou mesmo ao evento morte. Mulheres diferentes abortam por motivos diferentes, e são as mais pobres que sofrem os efeitos da ilegalidade e da precariedade, porque as mulheres de melhor condição, mesmo aquelas cujos maridos vão todo domingo às 7 da manhã na missa ou no culto para defender o direito à vida,
essas são recebidas com tapete vermelho nas clínicas de alta classe para que possam abortar. E é exatamente esse contingente de mulheres pobres, miseráveis, pardas e negras que sofrem o efeito da mortalidade ou da criminalização. A ineficácia dessas políticas públicas objetivamente aprofunda a desigualdade quando ela não é mortal. O Sistema Único de Saúde atende 100 vezes mais a mulheres que tiveram complicação com abortos clandestinos do que as que pretendem fazer um aborto legal. Portanto, a nossa discussão de fundo em defesa da preservação da vida das mulheres e das jovens brasileiras tem que passar necessariamente por tirar a cabeça da areia como se fôssemos avestruzes e encararmos que a descriminalização do aborto precisa ser uma realidade a ser enfrentada. Por quê? Porque reverter essa cultura de negação da educação sexual é um projeto ainda de médio e longo prazo. Até quando as nossas mulheres, as nossas meninas vão seguir morrendo pelo nosso estreitamento, antes de tudo, moral, em relação a essa questão que rescinde a muita hipocrisia? Eu gostaria de agradecer e de fazer um convite a que se trate muito mais desse assunto com desassombro. Aqui fico muito obrigado da minha equipe do painel de extensão sobre feminicídio na Baixada Fluminense, que realizou essa pesquisa, mas também aos pesquisadores que trabalharam comigo no painel dos impactos da Covid-19 e que muito nos ajudaram para a realização dessa pesquisa. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Edna Hogman, por essa excelente palestra, com dados importantes de pesquisa original e pessoal. Convido agora o Dr. Marcos Nakamura, do programa Jovem Líderes da Academia Nacional de Medicina, para nos falar da experiência da maternidade Maria Amélia Borges de Holanda. Boa tarde a todos. Boa tarde aos todos os acadêmicos, acadêmico presidente Francisco Sampaio. Sejam minhas primeiras palavras de solidariedade com esta academia, na figura aqui representada pelo presidente Francisco Sampaio e a todos os acadêmicos, pelos vilipêndios proferidos em rede social, com relação a esta academia e os acadêmicos desta casa. E aqui faço especialmente os acadêmicos organizadores desse simpósio de hoje, meu dileto amigo e tutor, acadêmico Jorge Rezende, e o meu colega de Fiocruz, acadêmico Temporão. Como o acadêmico Francisco Sampaio falou, esse é o segundo evento e espero que ocorram outros eventos para tratar desse importante assunto. Nós, na Fiocruz, temos uma pesquisa em campo, a pesquisa Nascer no Brasil, o acadêmico Temporão conhece bem. Essa pesquisa, há 10 anos atrás, abordou somente o nascimento, o parto e nascimento, mas nessa nova edição, ela tratará também dos abortamentos, e inclusive dos abortamentos inseguros. Infelizmente, a pesquisa está um pouco atrasada devido à retirada de financiamento do Ministério da Saúde do governo anterior. Mas, como
parafraseando Mário Quintana, eles passarão, nós passarinho. Bom, e eu venho aqui hoje tratar de não como possam nos acusar de militância, mas de cumprir a lei, cumprir uma lei que já existe há 80 anos, como aqueles que nos antecederam comentaram, né? O Código Penal de 1940 já tratava o aborto por estupro, que é o que a gente vem falar hoje, como um excludente de licitude. Além disso, eu também pertenço a um centro, o Instituto Fernandes Figueira, que, como Instituto Nacional de Saúde da Mulher e da Criança, também acaba realizando muitos abortos mediante solicitação judicial por malformação, tal como a maternidade escola. E, portanto, na minha formação, pude vivenciar o caminho penoso que mulheres que procuram a interrupção, na época que a anencefalia não era ainda permitida, né? Elas aguardavam 6, 8 semanas por uma autorização judicial, né? E causando grande sofrimento psicológico nesse ínterim. Bom, a maternidade Maria Amélia ela é uma maternidade recente, tem 11 anos, né? Tratando assim de alguns marcos históricos, no início, por exemplo, nesse ano de inauguração, foram realizados apenas 17 atendimentos de vítima de violência sexual até 2015, ou seja, por 3 anos. Conforme o professor Braga antecipou, houve uma determinação na Secretaria Municipal de Saúde que os atendimentos às vítimas de violência sexual e a realização dos abortos previstos em lei, eles não deveriam mais ficar centralizados numa única unidade, como até então vinham ocorrendo. A Braga citou a maternidade Fernando Magalhães, era basicamente um único centro que realizava os abortos previstos em lei por estupro, e a Secretaria Municipal de Saúde foi, então, realizando treinamentos, cursos, formação de grupo de trabalho, para ampliar, né, o atendimento às vítimas de violência sexual e a qualificação e também o acesso ao aborto legal. Em 2016, por exemplo, nós já tivemos 17 atendimentos de violência sexual na maternidade, mostrando que os atendimentos já começavam a se espalhar um pouco mais nas unidades do município. Nesse ano 17, foi realizado uma oficina, né, como comentei, de atendimento à violência sexual e aborto legal, para todas as maternidades do município. Nesse ano, já foram realizadas na maternidade 55 atendimentos de vítima de violência sexual. E, para complementar, em 2019, até pré-pandemia, a Secretaria Municipal de Saúde estava tentando monitorar as ações de atendimento nas maternidades. Posteriormente a isso, o que ocorreu? Né, a gente percebe que, no ano de 2017, que foi o ano dessa oficina, a maternidade realizou ali 3 abortos previstos em lei por estupro. No ano seguinte, isso já passou para 38, depois 53, 54, no ano de 2021, 68, e no pós-pandemia realmente explodiu, e nós realizamos, ano passado, 145 abortos previstos em lei por estupro, né? Se os dados que o Braga apresentou não estiverem subnotificados, ele apresentou que em 2022 foram realizados 307 abortos por razões médicas no estado do Rio de Janeiro. Então, maternidade responsável por quase metade desses abortos possivelmente deve ter alguma subnotificação por causa de códigos, etc., etc., mas
certamente nós hoje somos a unidade que mais realiza abortos previstos em lei por estupro no Estado, provavelmente, e em 2023, dados até de abril, né, nós já tínhamos realizado 53. Então, realmente, provavelmente, o número será parecido com o do ano passado. Como que isso aconteceu? Né? A gente, primeiro, tivemos desafios, claro. O primeiro desafio que eu devo citar é que a gente não consegue ampliar o acesso ao aborto legal sem trabalho em equipe. E, por ser uma maternidade relativamente nova, nós temos um corpo clínico também novo. E, portanto, também mais, vamos dizer assim, sem tanta objeções de consciência, né? Especialmente nosso corpo da obstetrícia. E então nós nunca tivemos um problema assim de objeção, pelo menos por parte da obstetrícia. Mas esses números não conseguiriam jamais atingir o que atingiram no último ano se não fosse trabalho hercúleo de uma equipe multiprofissional que é necessária pela necessidade de atender todos os itens, né, que estão previstos, né, para o atendimento do aborto legal hoje. Então, equipe multiprofissional envolvendo assistente social, psicólogo, né? Então, eles tiveram que aumentar o número de atendimentos, tivemos que aumentar a equipe de psicólogos e assistente social para dar conta desse contingente que nos chegou. Então, cito aqui nominalmente a coordenadora da assistente social, que é a Eula, o coordenador da psicologia, o Carlos, que certamente trabalharam muito para atingirmos esses números, e também o coordenador da epidemiologia, o Bruno, e a Monique, que é a coordenadora do ambulatório da admissão. Claro, passamos por dificuldades, e realmente a objeção de consciência ela é um tema polêmico, né? Ao mesmo tempo que ele restringe direitos fundamentais, como o que estamos colocando aqui, né? Um aborto que é previsto em lei desde 1940, então que pode ser muito restringido por conta mediante objeção de consciência. Da mesma forma, as posições atualmente do direito garantem ao médico, né, manifestar essa objeção, e ela deve ser respeitada. Então, claro que tivemos que, quando esse número começou a acelerar bastante, tivemos que organizar um pouco mais o serviço para que essas mulheres não tivessem dificuldade de acesso e, ao mesmo tempo, que não concentrasse na mesma equipe, né? Porque, em algum momento, nós ficamos restritos, por exemplo, da terça e sexta a realizarem os procedimentos, isso estava sobrecarregando a equipe, tivemos que fazer, com o tempo, alguns rearranjos para garantir, então, o acesso. E eu vejo isso como uma vantagem. Se nós formos olhar o que acontece ao redor do mundo, né? Por exemplo, na França, temos os IVGs, né? Que são os centros de interrupção para gestação quando a mulher deseja, né? Porque, no caso, o país permite. Acabou passando aqui, gente. Pode colocar no modo apresentação. E eu vejo hoje isso como no nosso contexto, como um problema, porque nós temos notícias de centros que trabalhavam dessa forma, era um centro à parte dentro de um hospital que realizava os procedimentos e eram centrados em uma ou duas pessoas que chegam, depois de tantos anos, se aposentam. E aí não tem ninguém mais para fazer, né?
E da forma que a gente trabalha hoje, a gente trabalha com toda a equipe participando. Isso permite um acesso facilitado e uma garantia, né, de que provavelmente a gente vai continuar dessa forma, mesmo que 1 ou 2 ou 3 elementos acabem saindo do serviço. Então, essa desconcentração eu vejo como um ponto positivo, pelo menos dentro da nossa realidade no Brasil. E, para encerrar, né, presidente, dizem que somos militantes, como se eles não fossem, né? Mas o que nós queremos, né, é que essas mulheres só engravidem quando assim desejarem. Esse seria o ideal. Se todas as mulheres engravidassem só se desejassem, se não houvesse falha de métodos contraceptivos, e há, com o melhor dos métodos, não tivéssemos gravidez indesejada, não haveria necessidade de discutirmos aborto. Mas, caso essas mulheres engravidem, nós queremos que elas não morram. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Marcos Nakamura. Excelente apresentação. Nós estamos bem de horário. São 16h35, então temos aí 25 minutos de discussão. Eu passo a palavra ao acadêmico Zé Gomes Temporão para fazer suas reflexões. Eu achei de excelente nível, né, as colocações, né? Vou tentar fazer aqui uma síntese do que eu considero talvez os pontos mais relevantes, né? Antônio Braga Neto mostra de maneira muito interessante as estatísticas referentes à mortalidade materna por Zika, H1N1, Covid-19, foca muito a questão do planejamento reprodutivo, né? Ou seja, nós todos sabemos que o tripé dessa questão é educação e informação, acesso aos métodos anticoncepcionais e abortamento seguro para não morrer. Exatamente, digamos assim, a tríade que foi banida do debate e do cuidado pelo governo Jair Bolsonaro e pelos ministros de seu governo. Destaca também a questão da violência sexual, né? Que o conjunto de serviços habilitados é claramente insuficiente, mas uma coisa que ele mostrou é dramático, né? Ou seja, metade dos casos no Brasil de violência sexual aconteceram em meninas de até 14 anos de idade. A sociedade brasileira não discute isso com muita seriedade. O Ivo da Costa Júnior, da FRJ, começa nos colocando a questão da tipificação das condições para o abortamento prevista em lei, o conjunto de protocolos assistenciais da maternidade escola do FRJ, né? Eu destacaria aqui o conjunto de princípios que ele coloca, como acolhimento, privacidade, ética, sigilo, segurança e conforto para a mulher vivendo essa situação. A doutora Edna Hogman, da Unirio, trabalha a questão da ineficácia das políticas públicas, né? E começa com a questão, de novo, da importância da educação sexual como base de tudo, né? A literatura sobre isso, as experiências em termos globais sobre isso são abundantes. E nós tivemos exatamente, a partir de 2016, uma conjuntura onde esse termo foi simplesmente banido de qualquer tipo de debate. Uma série de políticas, eu me lembro que, inclusive, na minha gestão, eu estimulei muito e priorizei muito, foram totalmente interrompidas, né? Uma coisa bastante prática, né? As campanhas de massa de comunicação pelos meios de comunicação de massa de proteção, de prevenção contra HIV, doenças sexualmente transmissíveis, foram ou descontinuadas, ou abolidas, ou muito atenuadas no seu impacto, na sua clareza, na sua postura pedagógica, em termos da sociedade brasileira.
A questão também da oferta de serviços foi destacado para o abortamento legal, né? Então, claramente insuficiente, em 2020, cerca de 7 estados sem nenhum tipo de serviço, né? E que em 2017, 94% dos casos de abortamento legal foram por estupro, né? Então, bom, nós tivemos um presidente da República recentemente que perdeu a eleição, que era uma liderança mundial em termos de misoginia e machismo, né? O impacto disso, né, do ponto de vista de saúde pública, é dramático. É dramático. Como foi dramático também em relação ao negacionismo científico, perseguição à ciência, né, questionamento das vacinas, entre outros crimes cometidos por esse cidadão. E o Marcos Nakamura coloca muito bem a questão da experiência da maternidade, né? Boa notícia que a pesquisa Nascer no Brasil, de 2013, agora vai ter uma nova edição, abordando também a questão dos abortamentos inseguros. A Maria do Carmo Leal, minha querida colega da Fiocruz, coordenadora da pesquisa, deve ter feito realmente sua equipe um brilhante trabalho, e levanta também a questão da objeção de consciência de médicos e outros profissionais, que é um tema também bastante relevante. Então, acho que esse primeiro bloco, senhor presidente, foi muito estimulante, muita qualidade, e vem mais coisa por aí, coisa Bem, boa. coisa boa. Muito obrigado, Acadêmico Temporão, pelo seu resumo. Agora passo ao querido Jorge Rezende Filho, estimado amigo, diretor da Maternidade Escola, para nos falar, fazer os comentários. Senhor presidente, eu sou suspeito porque participei ativamente aí da composição desse time, mas estou muito feliz com o que aqui ouvi até agora. Primeiro a falar, o Braga, nosso dileto assistente, colaborador, que falou da importância da prevenção e, quer dizer, o planejamento reprodutivo, para que essas mulheres não engravidem sem querer, né? E eu depois gostaria de ouvir os comentários dele, se esse momento da atenção seria oportuno para resgatar o tempo perdido e seria oportuno para orientá-las e fazer de forma eficiente uma prevenção. Dr. Ivo Basílio, que participou ativamente dessa criação do fluxo de assistência na maternidade escola, foi um trabalho hercúleo. E eu pergunto, Ivo, depois quero que você comente um pouco, um ponto importantíssimo que o Nakamura salientou, que é essa objeção de consciência, quer dizer, como lidar com o médico plantonista, e nós tivemos alguns casos, e não é fácil de resolvê-los. Nakamura sugeriu que os plantões fossem, quer dizer, que não se concentrasse esses procedimentos nesse ou naquele plantão. Mas eu percebo lá na maternidade escola que existem alguns plantões que a equipe, provavelmente já bem entrosada, alega essa objeção de consciência. Isso é um drama. E a última pessoa que em princípio, deveria conduzir essa situação, se não houver ninguém para fazê-la, é o diretor do hospital, né? Professora Edna, eu fiquei encantado com a sua fala, uma fala contundente, o título coerente, quer dizer, a ineficácia, e porque realmente falta muito ainda para atingirmos o ideal. E, principalmente, professora, a minha surpresa com a lista
de estados que não dispõem de centros de referência para o atendimento a essas mulheres em situações já previstas por lei e não são previstas de agora, são previstas há muitos anos. Quer dizer, como é que nós podemos entender que num país haja 6, 7 estados, já não recordo, que não dispõem desse tipo de atendimento? Ao Nakamura, sem dúvida nenhuma, meu mais dileto colaborador. Nakamura foi meu aluno de graduação e hoje está aí brilhando. Eu fico muito orgulhoso com o brilho próprio que ele já tem. Nosso colaborador no Resendão. Eu queria, Nakamura, te parabenizar pela apresentação, parabenizar a Maternidade Maria Amélia, que você está à frente, porque é hoje uma das principais referências na boa assistência obstétrica aqui na nossa cidade, e que você me explicasse um pouquinho desse boom dos atendimentos em 22 e que 23 parece seguir pela mesma linha. Quer dizer, a pandemia, não houve violência ou as mulheres não procuraram? Quer dizer, o que você imagina tem acontecido? De resto, novamente agradecer a cada um de vocês que abrilhantou essa nossa sessão, essa primeira parte da sessão de hoje à tarde. Muito obrigado. Obrigado, acadêmico Jorge Rezende. Dá 2 minutos para o professor Ivo da Costa Júnior responder ao questionamento do acadêmico Jorge Rezende. Novamente, aqui a questão do Jorge sobre objeção de consciência, isso é algo que não passa só na maternidade escola, né? Passa em várias maternidades públicas e privadas do Rio e do Brasil. A gente ainda tem, realmente, na maternidade, algumas equipes relutantes e que utilizam a objeção de consciência em relação a isso. Mas, na maioria das equipes lá, pelo menos, a gente não enfrenta essa dificuldade. Há sempre um imaginário de que, se a paciente chega para fazer um aborto desse e a equipe se recusa, de que o diretor do hospital vai ter que ir lá e fazer a curetagem, né? Isso não é verdade, né? O hospital, a maternidade, tem que dar a solução para aquela paciente. A maternidade, se por acaso, eu vou pegar uma maternidade do interior pequena, com equipe pequena, se aquela maternidade não tem condições de dar o suporte para aquela paciente por alguma objeção de consciência, e essa objeção geralmente vem baseada no Código de Ética Médica, objeções pessoais ou religiosas, essa maternidade tem que dar a solução para essa paciente. Encaminhá-la para um lugar onde possa ser feito um aborto seguro, para que ela tenha condições de ser atendida da melhor forma possível. Porque estamos todos dentro do SUS. E a gente não pode simplesmente virar para essa paciente e falar, olha, aqui ninguém faz, a senhora, por favor, vá procurar outro lugar. Não, isso não pode acontecer. Ainda bem que lá na maternidade escola a gente tem muito poucas equipes, muito poucas, e esse problema acaba ficando, às vezes, de um plantão para o outro, né? Não dura mais que 24 horas, mas isso ainda acontece. E eu acho que as equipes novas que estão entrando hoje em concursos públicos têm que ter esse tipo de visão de que ela vai fazer obstetrícia e esse tipo de paciente pode chegar para ela e ela tem que saber que a objeção de consciência, muitas vezes ali, é irrelevante diante de um quadro social grave. Tá? Obrigado, professor Ivo. É impressionante isso. Eu tenho alguns exemplos, eu sou urologista, de assistentes jovens e graduados, tops, que não fazem vasectomia nos pacientes por questão de consciência. Então, é complicado. Estou falando de gente de primeiríssima linha, no Rio de Janeiro, com doutorado, quer dizer, uma vasectomia é um dos assuntos que a gente tem que discutir, né? E controle de natalidade, etc., eles não fazem por questão de consciência.
Então, é complexo, quer dizer, a coisa ainda tem muito caminho pela frente, né? Eu falo Rio de Janeiro e gente top, que trabalha comigo, ou próximo a mim, não é um, mas 2 ou 3 já tive esse problema. Vou também passar a palavra agora ao nosso jovem líder da academia, Marcos Nakamura, para 2 minutos comentar ou responder ao comentário do professor Jorge Rezende. Obrigado. Então, eu acreditava que que tinha um contingente que tinha ficado oculto durante a pandemia, mas o número que o Braga apresentou me surpreendeu porque os números se mantiveram. Então, se realmente isso aconteceu, eu imagino que possa decorrer desse fato do acesso ser um pouco mais facilitado e não ter muitos dias, um dia específico para o atendimento, que acabou levando ao boca a boca de procurarem a maternidade por ter um fluxo um pouquinho mais facilitado, né? Mas, assim, a minha impressão, vendo as coisas acontecerem, é que durante a pandemia, já era para ter crescido, talvez, e tinha ficado um pouquinho, segurou o fluxo por conta do momento da pandemia. Comentando, Ivo, só para como que a gente driblou um pouco a objeção de consciência, que a gente tinha problema com o anestesista. Porque o anestesista, os obstetras são 4 ou 5 no plantão, então é mais gente, né? Os anestesistas são um menor número. E aí a gente basicamente resolveu com o misoprostol. Misoprostol, se aquele dia não tinha, fazia o misoprostol, esperava expulsar e virava resto, né? Não tinha como muito driblar, obviamente conversando. A maioria ali naquele momento, pelo menos onde a gente estava começando a ter dificuldade do fluxo, a maioria falou assim, não, eu tenho objeção de consciência, mas se for de resto, eu encaro como emergência, então não tem problema. Entendeu? Obrigado, dona Nakamura. Abro a palavra agora à bancada acadêmica. Algum acadêmico quer fazer uso da palavra? Um comentário adicional aqui que eu recebi do Amazonas agora, é que, por ano, mais de 400 meninas de até 14 anos são mães no Amazonas, dão à luz lá. Então, assim, acho que isso não é só no Amazonas, é no Nordeste todo. Existe essa maternidade precoce, né? E, geralmente, na população de baixa renda. E também uma coisa que me impressionou muito, a gente fez recentemente um simpósio sobre presença negra na medicina, vimos que existe não só baixíssima incidência de médicos negros e médicas negras com CRM, como também existe um preconceito racial no atendimento médico, né? Nós estamos trabalhando nisso bastante e queria também que a professora Edna Raquel fizesse um comentário, se tem algum comentário sobre essa incidência de aborto clandestino ou dificuldade de aborto na população negra, que 3/4 dos abortos são na mulher negra e pobre. Excelente a sua questão, muito bem colocada. É uma constatação, é uma realidade, a incidência muito maior de abortos clandestinos entre meninas jovens e mulheres adultas pretas e pobres. Por quê? Por que a incidência maior na população preta? Porque, na verdade, isso é uma consequência
de uma situação socioeconômica nacional. Essas mulheres, essas jovens, elas são um reflexo de um status quo onde o negro, a população preta, é estigmatizada, é apartada do acesso ao conhecimento, às oportunidades, e exatamente por isso essas mazelas vão ser maiores, vão ser mais profundas nesse segmento. Agora, eu queria aproveitar um minutinho, se me permitem, para trazer uma discussão. Quando se discute aborto, seja ele legal ou não, fica secundarizada uma discussão. Essas crianças foram, ou melhor, essas crianças foram estupradas, essas jovens foram vítimas de violência sexual, e essas mulheres, em sua maior parte, os números mostram que esses abortos clandestinos, 94% são de mulheres que foram violentadas. Agora, e os violentadores? Discussão sobre os homens. Essas crianças que foram violentadas por crianças? Essas jovens meninas de 12 até menos de 18 anos foram violentadas por jovens de menos de 18 anos? Por que os números, as cifras, as estatísticas não se voltam para que a gente possa fazer uma análise também do outro lado? Porque se houve um aborto clandestino, ele é produto de uma ação. Então, a gente precisa analisar essa ação para preveni-la. Então, me parece importante botar o dedo nessa ferida, nessa nossa sociedade que coloca na berlinda essa menina, essa jovem, essa mulher. Mas e o outro responsável pela situação? Resta incólume? É uma pergunta que eu deixo no ar. E como eu comentei naquela abertura, né, essas meninas, elas têm, pela criminalização, elas têm medo de informar. Então, a criminalização é o grande problema, porque o medo de informar protege o estuprador, protege o violentador, que muitas vezes é da família, ou namorada da mãe, namorada da tia, etc. Então, isso nitidamente já está comprovado que elas têm medo de informar o que aconteceu. Nós estamos, então, dentro do horário. O ministro tem 2 minutos, porque foi... Não, só um comentário rápido, porque existem vários estudos no caso de violência sexual contra meninas e adolescentes. Os violentadores moram com essas crianças. São pais, avós, tios, pessoas da família que são os responsáveis. Então, acho que foi uma tarde excepcional do ponto de vista de informação, pesada do ponto de vista de constatação, que a gente ainda tem muito caminho pela frente, muita coisa para discutir, muita coisa para andar, mas acho que a Academia de Medicina, abordando esses e outros assuntos fundamentais, não está tirando a sujeira. Então, muito obrigado a todos. Eu convido a todos agora para um chá acadêmico no nosso Salão Nobre. Chá inglês tem também, tem outros tipos de chá. E às 18 horas nós voltamos com também 3 apresentações palpitantes. Muito obrigado.